Olá a todos, meu nome é Lucas Moreira Mendonça, sou aluno de mestrado em reabilitação oral na FOP-USP e juntamente com os professores Cristiano de Oliveira Santos e Camila Tirapelli, fizemos esta aula para que possamos abordar o assunto sobre o planejamento cirúrgico para terceiros molares inferiores impactados, utilizando a tomografia. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês era as evidências científicas acerca do assunto, onde eu trago este artigo, que ele, através de modelo hierárquico de comparação, ele nos mostra que existem vários tipos de exame que podem ser utilizados para fazer o planejamento cirúrgico da remoção desse dente. E o que ele nos traz no artigo? Ele nos mostra que a tomografia, apesar de ele ser um exame um pouco complexo para a maioria dos cirurgiões dentistas, ele é um exame muito completo e que ele traz diversos aspectos que podem nos auxiliar nesse planejamento. Bem, e existem vários aspectos importantes que devem ser avaliados quando ser feito o planejamento utilizando a tomografia. Por ele ser um exame de extrema complexidade, é importante que quando a gente faça ele, a gente conheça alguns aspectos inerentes ao mesmo, como, por exemplo, fazer a reorientação dos cortes, que é o que eu trago para vocês nesse primeiro slide aqui, já começando a falar um pouco sobre o planejamento. E o que seria essa reorientação? Seria um reposicionamento que nós iríamos fazer do exame, rodando aos seus cortes que são feitos, para que a gente consiga ter uma relação daquela nossa região mais precisa. No caso do terceiro molar, nós podemos pensar, por exemplo, que é um dente que em muitos casos ele está com uma certa inclinação e que por esse motivo é importante que você coloque o exame de acordo com aquele dente. E bem, para que a gente possa fazer isso, a gente vai ter um pequeno passo a passo. O primeiro momento vai ser posicionar o corte coronal na região de interesse. O segundo seria movimentar os cortes axiais a fim de localizar o terceiro molar. E por último, utilizar a régua orientadora para posicionar de acordo com a inclinação dentária nos cortes axial, sagital e coronal, respectivamente. Nesse vídeo que eu trago para vocês, eu faço uma demonstração de como fazemos isso. Observamos que ali no corte coronal estou posicionando o dente, colocando o corte exatamente na posição do dente. Em seguida, no axial, já faço uma pequena movimentação para colocar na região de interesse. E por último, no corte sagital, nós fazemos a primeira inclinação, voltando novamente para o corte coronal, inclinando de acordo com a posição que o dente se encontra, e por fim um corte axial. Perceba que a gente está exatamente na posição que o dente se encontra, aqui na região do corte sagital, mostrando inclusive essa inclinação que ele possui. Isso é muito importante na hora do nosso planejamento, porque quando a gente pensa no planejamento de terceiros molares, é importante que a gente tenha uma exatidão, uma precisão de todas as estruturas adjacentes a esse dente. E quando a gente pensa no planejamento, é importante a gente lembrar que existem algumas classificações para esses dentes. E a classificação que nós julgamos ser uma das mais importantes é a classificação proposta por P. Gregory e o Winter, onde inicialmente ele faz uma relação do terceiro molar com o plano oclusal. E como ele faz isso? Ele classifica em nível A, B e C, onde o nível A, o dente vai estar exatamente na região oclusal. No nível B, ele vai estar um pouco abaixo da região oclusal. E no nível C, ele vai estar totalmente abaixo da região oclusal. Em um segundo momento, P. Gregory também nos coloca uma segunda classificação do dente em relação ao ramo mandibular, onde no nível 1, o dente ele vai estar totalmente fora do ramo mandibular. No nível 2, ele vai estar parcialmente dentro do ramo mandibular. E no nível 3, ele vai estar totalmente dentro do ramo mandibular. E por fim, chegamos à classificação de Winter,
que ele fala quanto ao posicionamento dentário. Como podemos ver aqui, ele classifica o dente em vertical, mesoangulado, horizontal, distoangulado, búcula igual e entre outras opções ectópicas. E qual a importância dessa classificação? É importante na hora que a gente for fazer, por exemplo, uma comunicação com outro dentista, que nós podemos explicar como está aquele dente e, inclusive, pensar no nosso planejamento no ponto de vista da dificuldade que aquele dente vai estar. Então é importante a gente fazer essa classificação inicial para que a gente possa, depois, mais calmamente, sem um paciente próximo da gente, imaginar qual a dificuldade que a gente vai ter com esse nosso paciente. Aqui a gente mostra que o corte mais indicado para fazer esse tipo de classificação seria o corte sagital. E por que o corte sagital? Porque ele vai nos mostrar uma região parecida com a nossa radiografia panorâmica, que é onde foi proposto inicialmente por P. Gregory e Winter fazer esse tipo de classificação. Então, nossa sugestão inicial é que se utilize o plano sagital, depois de fazer a sua reorientação, e faça essa análise e essa classificação dos terceiros molares. Bem, sabe-se também que um dos principais pontos no planejamento, quando a gente pensa em terceiros molares, é tanto a anatomia do dente quanto a anatomia adjacente. E esses dois artigos, eles trazem para a gente um pouco sobre a anatomia do terceiro molar. E o que é que eles mostram para a gente? Que existem três aspectos muito importantes e relevantes, que seriam a presença de raízes fusionadas, mais que 3 raízes e raízes dilaceradas. E qual seria a importância da gente conhecer essa anatomia previamente? Seria na hora do nosso planejamento. Por exemplo, se um dente ele tiver uma raiz dilacerada, é importante que a gente pense no ponto de vista de como a gente vai fazer a remoção dele. Qual o possível movimento que nós iremos fazer e qual o instrumental que pode ser mais indicado para fazer esse tipo de remoção. Um outro ponto importante é a relação do terceiro molar com o canal mandibular, onde nós vamos ver alguns aspectos importantes, como, por exemplo, a proximidade do canal mandibular, que estou apontando aqui por esta seta, a ausência ou não da cortical no canal mandibular e o achatamento do canal mandibular. Todos esses três aspectos, nós observamos que nesta imagem elas são está bem claro. Aqui a gente observa neste corte que existe sim uma proximidade muito grande com o canal mandibular. Aqui a gente observa que existe uma ausência ou não da cortical desse canal mandibular. E aqui a gente observa o achatamento do canal mandibular, principalmente aqui quando a gente observa essa região das raízes, que inclusive estão dilaceradas. A gente também vai fazer uma análise da perfuração das corticais, vestibular e lingual. E quais seriam os cortes mais indicados para isso? Seriam os cortes coronal e axial. A gente observa aqui, nesse pequeno vídeo, como a gente faz essa análise. Observe que, inicialmente, apontado pelas setas está a cortical vestibular e lingual, ou vestibular e palatina, se fosse no terceiro molar superior. E o que é que a gente observa? Que quando a gente faz a movimentação desses cortes, a gente vai ter uma relação exata se existe ou não uma perfuração dessa região. E por que isso é importante? Tanto isso quanto a proximidade, a relação com o canal mandibular, é importante no ponto de vista do nosso planejamento. Por exemplo, se um paciente ele tiver uma proximidade muito grande com o terceiro molar, com o canal mandibular, vai ser importante no ponto de vista do planejamento. Por quê? Porque quando a gente for fazer a remoção desse dente, é importante que a gente observe se aquele dente ele vai trazer ou não possíveis injúrias ao nosso paciente, à região do canal mandibular, que é onde está os nervos e artérias mandibulares. E qual a importância disso? Para a gente avisar para o nosso paciente, conversar com ele, explicar que a cirurgia dele é sim algo
complicado, é sim algo que pode trazer algum dano a ele. Inclusive avaliar se a remoção desse dente é indicada, ou se podemos, por exemplo, preservar essa região e observar radiograficamente e também através de como o paciente se comporta com esse dente sem fazer a remoção dele. Então é muito importante que a gente faça essa análise. Um terceiro ponto a ser avaliado também é a relação do terceiro molar com o dente adjacente, que normalmente é o segundo molar, claro. E por que seria importante analisar isso? Porque quando a gente pensa no terceiro molar, a gente pensa que ele pode trazer alguns problemas ao segundo molar. Existem alguns artigos que mostram que existem, em muitos casos, uma perda óssea na região do segundo molar, na sua distal, justamente por causa da presença desse dente. Inclusive que o dente do terceiro molar, ele pode causar cárie ao segundo molar. Então é importante isso, inclusive no ponto de vista de planejarmos como está essa proximidade, imaginarmos como esse dente vai ser removido sem causar mais danos ao segundo molar, e também do ponto de vista de a gente pensar, por exemplo, se vamos ou não fazer a remoção desse dente. Por quê? Porque se, por exemplo, naquele caso que eu tinha falado anteriormente, um dente terceiro molar, e ele está, por exemplo, numa região próxima ao canal mandibular, mas só que ele também pode estar causando algum tipo de problema ao segundo molar. Então isso também vai ser levado em consideração na hora da gente for decidir ou não pela remoção desse dente. Aqui eu mostro para vocês que o corte sagital é o que nós indicamos como possível de ser melhor para fazer essa análise de relação do terceiro molar com o segundo. Mostramos aqui também que quando a gente faz esse tipo de análise, nós vamos pensar aqui na região onde tem a junção amelo-cementária. E a gente vai fazer aqui algumas medições. Aqui, mostrando aqui por essa linha, a região onde seria a amelo-cementária. E também a gente vai analisar aqui se existe algum espaço ou algum tipo de região hipodência na região em volta ao terceiro molar que possa demonstrar para a gente, por exemplo, quando tem um espaço maior do que 3 milímetros, que pode significar para a gente que o paciente tem algum tipo de cisto paradentário, que isso também vai ser considerado na hora da gente fazer a remoção desse dente. Inclusive, quando nós formos fazer esse tipo de relação, é importante que a gente faça a medição de como aquele dente fez perdas ósseas para o segundo molar, aqui na região da distal do mesmo. Aqui é um breve fazendo um pequeno vídeo onde eu faço uma demonstração de como a gente faz essa análise. Depois de reposicionar a tomografia de acordo com aquele dente, a gente vai partir aqui para o corte sagital, onde nós vamos inicialmente nesse programa aqui apertar Enter para fazer a remoção da linha, a gente conseguir observar de forma melhor todos os aspectos. E a gente vai utilizar aqui nessa região, onde tem aqui medição, a gente vai utilizar a régua para fazer a medição, por exemplo, aqui do espaço que tem da região hipodência e também a região aqui de perda óssea. E agora, recapitulando, todos os aspectos que eu falei são de extrema importância para o nosso planejamento. E todos eles devem ser levados em consideração. Por isso é importante lembrar que, inicialmente, nós vamos fazer uma análise da anatomia do dente. Depois disso, nós vamos fazer uma classificação de como aquele dente está. Logo em seguida, vamos analisar a relação do terceiro molar com o canal mandibular. Seguinte disso será a perfuração das corticais. E, por último, a relação do terceiro molar com o dente adjacente. A sequência não significa que um é mais importante que o outro. Significa apenas que é importante que a gente vá fazendo passo a passo essa análise. Que a gente tenha um protocolo de como fazer essa análise
para poder a gente ir já desmiuçando de pouco em pouco de como está aquele dente e colocar tudo isso no nosso planejamento. Deixo aqui, nesses próximos slides, algumas considerações quanto aos cortes que nós sugerimos para fazer essas análises. Por exemplo, para fazer a classificação de P-Gregory, sugerimos o corte sagital reorientado. Para o Inter, o mesmo corte sagital e também reorientado. Para a proximidade com a cortical do canal mandibular, nós sugerimos o corte coronal reorientado. Para a ausência de cortical no canal mandibular, nós sugerimos o corte coronal. Para o achatamento do canal mandibular pelo dente, sugerimos o corte axial e o coronal. E para a perfuração da cortical lingual ou vestibular pelo terceiro molar, sugerimos o axial ou o coronal. Para o local de contato ou proximidade, sugerimos o corte sagital. Já para a reabsorção da distal do dente adjacente, sugerimos o corte axial. A perda óssea na distal do dente adjacente, sugerimos o corte axial. E por fim, para a área radiolúcida ao redor da coroa do terceiro molar, sugerimos o corte sagital. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Deixo aqui abaixo o meu e-mail para possível contato ou dúvidas e inclusive fazer sugestões. Agradeço a todos os professores e o suporte técnico que nos ajudaram a fazer esse vídeo para que possamos passar um pouco de conhecimento para vocês. Obrigado.